Olá, estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, continuando a falar da vida, de algumas experiências que nós temos por aqui. Falamos no primeiro episódio desse mês sobre os limites. Semana passada falamos sobre as dependências e liberdades. E hoje nós vamos falar do medo que nós temos de Deus. E eu até trago como indicação, que inspirou muito, né, esses temas que nós estamos conversando aqui esse mês, da leitura do livro Vida, Desafios e Soluções, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Tem um capítulo que chama Relacionamentos Saudáveis. E dentro desse capítulo, Joana traz exatamente um subtítulo, A Influência dos Mitos na Formação da Personalidade. De uma maneira resumida, né, nós não temos muito tempo para aprofundar aqui, mas no início do programa, nos primeiros episódios, em que a gente fala um pouquinho da doutrina espírita, né? O que a doutrina vem nos ensinar, o papel da doutrina na nossa vida, a gente fala das revelações que tivemos. Quando a gente estuda o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, a gente aprofunda um pouco mais esse estudo, compreendendo, né, na história as revelações que foram sendo trazidas a todos nós e o papel de grandes personalidades que vieram ao mundo nos abrir o olhar para o conhecimento sobre a vida. De uma maneira resumida, nós trazemos alguns marcos, né? Tendo Moisés como um irmão que veio para a Terra numa fase em que éramos extremamente primitivos, né? E ele veio, então, numa linguagem que seria compreendida por nós, numa linguagem também primitiva, para nos chamar a atenção sobre a lei de causa e efeito. Então, vivíamos praticamente como animais, de tão embrutecidos que éramos e irresponsáveis com as consequências, com os efeitos. Por sermos ainda muito primitivos, o que nos chamava a atenção como uma espécie de alerta a algo que precisávamos dar importância era o medo da ameaça ao bem-estar ou à própria sobrevivência, né? Então, é isso que a fase primitiva nos traz, né? Quando a gente vê o comportamento dos animais que são dessa fase primitiva, eles agem sempre em função da própria sobrevivência, né? Então, as suas ações e reações são em resposta a ameaças, porque eles buscam sobreviver. Então, nós éramos muito primitivos e veio Moisés nos trazendo o medo das consequências, né? Para que nos sentíssemos ameaçados sobre esses efeitos que nos colocariam frente ao que nós não queríamos, que seria morrer ou sofrer eternamente. Por isso Moisés veio trazendo uma lógica de se você comete um erro, você vai sofrer, né? E aí nós fomos pegando esses ensinamentos de Moisés e transformando em regras, em leis que nos ajudássemos a mantermos o controle, né, da sociedade, e fomos criando um mecanismo de causar os medos e de ameaçar, mas sem moral desenvolvida, ainda éramos muito primitivos. Então, colocamos tudo isso de uma forma muito bruta mesmo, e iniciamos ali, né, a nossa relação
com a igreja, que se posicionou na responsabilidade, ali, no interesse, né, de ser o responsável por manter o controle da sociedade, de dizer sim, de dizer não. E começamos, então, a criar uma cultura de julgamento. Ó, vai morrer no fogo do inferno. Ó, esse vai para o céu. Né? E a gente sempre tentando se defender, ao invés de se conhecer, a gente tentando se defender por medo, né, de viver no fogo do inferno. E vieram, então, os 10 mandamentos como uma linguagem bem embrutecida mesmo, porque éramos brutos, de dizer, ó, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. Né? Vocês estão aí confusos, está aí uma confusão danada, ninguém está olhando para o próximo, ninguém está pensando no que faz, só está pensando em si. Não é assim, não é assim. Né? Então, mas o que a gente fala? Ó, então olha para isso e aquilo. Né? Então, foi, de uma maneira resumida, um objetivo dos 10 mandamentos, colocar limites, falar, olha, não dá para vocês saírem fazendo as coisas sem pensar nas consequências, sem olhar para o próximo, sem considerar. Existe uma lei maior, existe uma proposta maior da vida, que vocês não estão se dispondo a aprender, a perceber, a desenvolver. Então, começa por aí. Então foram colocados limites, né? E aí nós fomos andando, dizendo, ó, não cumpriu, tá errado, é julgamento. E o poder foi criando regras que lhe beneficiava nisso, né? Então foi ajustando essas interpretações para o que convém, né, aos interesses de quem quer se proteger e se beneficiar. E aí começou a ter ainda mais forte essa separação dos favorecidos e dos desfavorecidos. Mas fomos nos desenvolvendo ali, desconstruindo, distanciando um pouquinho essa vida animalizada e começando aí um pouco para conhecer que existe uma moral, embora a gente não fizesse ideia do que era, mas existe algo aí, ó. Estão falando que a gente tem que olhar para outros lugares, né? E aí começamos a olhar, e quando estávamos mais amadurecidos, tivemos um outro marco, que foi Jesus, né? Então Jesus vem acalmar a gente e direcionar melhor, porque estávamos mais preparados intelectualmente para isso. Então, olha, gente, calma, vocês estão indo muito ao pé da letra, né? Não é assim. O amor é muito maior que isso. O amor é você ser bom. Mas ele está descumprindo o mandamento. Ele está descumprindo por causa da experiência dele, por causa do que ele é. Ele vai aprender, e isso é sobre ele. Não cabe a você julgar. Então isso é um escândalo, né? Como assim? A gente está há séculos aqui julgando e criamos uma cultura, um modelo mental. Estamos funcionando a partir dessas regras que criamos e vem você dizer que a gente tem que amar quem descumpre essas regras, que a gente tem que se tratar igual, né? É absurdo, né? E quando a gente estuda a história, a gente vê como ridicularizaram os ensinamentos de Jesus por ainda estarem presos a esse comportamento primitivo, materialista, da barganha, do favorecido e o desfavorecido, né? E outros que já estavam mais amadurecidos também utilizaram do livre-arbítrio para, peraí, ele está trazendo uma coisa diferente. Deixa eu entender, que é o novo. Tem algo novo vindo aí, deixa eu entender. Então, alguns se propuseram a aprender
a conhecer, a experimentar e foram encontrando sentido. E começou-se então a vir uma outra ameaça, né? Porque se o que a gente definiu como lei, como regra, está errado, vamos perder o controle. Então, elimina essa pessoa que está dizendo que temos que amar ao próximo como a nós mesmos, inclusive os que estão pecando, né? E aí fomos lá e crucificamos Jesus. Mas ok, porque Jesus veio na missão de plantar sementes que iriam desabrochar no jardim individual de cada um de nós, no tempo de cada um de nós. E por isso ele nos ensinou por parábolas, mas não só verbalizou, ele exemplificou, ele teve atitudes. Então, quando a gente estuda o Evangelho, a gente não só tem o sermão de Jesus, a gente tem as atitudes dele, que nos demonstraram ser possíveis, nos demonstraram os efeitos benfazejos, nos demonstraram a coerência com o que ele verbalizava, né? E nós fomos, então, seguindo em frente e tentando ainda manter o controle da sociedade, das pessoas, atendendo aos nossos interesses pessoais, favorecendo uns, desfavorecendo outros. Então, fomos mexendo o menor volume de conceitos possíveis para que a gente continuasse no controle. Criamos uma resistência muito grande nisso, né? E até hoje, algumas interpretações do Evangelho vão sendo ainda modificadas por algumas religiões à medida que os que são dessa religião começam a não se sentir mais assistidos por elas, porque vão progredindo e chega uma hora que, olha, essa resposta já não vale mais, esse método não vale mais, e aí é quando as religiões vão, não, então vamos ajustar aqui. De que religiões eu estou falando? Das que são ainda presas a essa metodologia de utilizar dos ensinamentos de Deus para culpar, para punir, para julgar. Quando, na verdade, Jesus veio acabar com isso. Ele veio tirar a punição. Ele veio tirar a culpa. Ele veio nos ensinar que o aperfeiçoamento é um processo e que a gente só vai conseguir conquistar se nós tivermos o olhar crítico para nós mesmos e buscarmos em nós o desenvolvimento de uma conduta melhor, sem julgar o outro e sem reduzir o outro. São histórias que foram sendo manipuladas, construindo mitos, e não só essas, várias outras de muitos tempos antes mesmo de Moisés, né? Que foram construindo mitos para nos influenciar determinados comportamentos, a determinadas atitudes que favorecessem os interesses do poder. E nós carregamos eles até hoje. Quando nós estudamos a doutrina espírita, e o estudo sistematizado da doutrina espírita nos ajuda muito a compreender isso, porque a gente estuda de uma maneira profunda, e aí traz, né, uma outra revelação que veio através da manifestação de espíritos se comunicando, em que Allan Kardec topou a missão de pegar essa manifestação, codificar, né, interpretar e trazer para a gente, até sob a luz do Evangelho, né, buscando a coerência com os ensinamentos de Jesus, nós vamos aprendendo que não há punição, né, que não há essa culpa, o que há é uma lógica de aprendizado, em que eu saio da simplicidade da ignorância para amar, mas eu preciso aprender a fazer isso, então por isso eu tenho múltiplas encarnações. E o propósito da encarnação é justamente me provocar o desenvolvimento da moralidade cada vez mais.
mesmo sabendo disso, esses mitos, essas histórias, nós carregamos enquanto sociedade. Então, a gente ainda imprime nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, mesmo tendo conhecimento mesmo sobre a história e a falta de sentido dessas questões, porque somos influenciados pelo meio. Então, quando eu falo algo e o outro reage carregando esses mitos, né, eu me sinto julgada através dos mitos. E para buscar minha sobrevivência e meu bem-estar, eu adoto os mitos, né, porque eu preciso viver em sociedade, eu preciso sobreviver diante da sociedade. E eu preciso saber como que a sociedade vai interpretar as minhas atitudes para que eu consiga sobreviver a isso. Então, as coisas se misturam. E daqui a pouco eu estou me sentindo culpada, daqui a pouco eu estou julgando o outro, esquecendo, né, essa vigilância da verdade da vida. E o que está acontecendo, né, com esse acesso à informação que estamos tendo com muita agilidade, uma amplitude muito grande, através da tecnologia, das redes sociais, isso está num volume muito maior, né? Então, se antes eu tinha influência dos que convivem comigo, hoje eu tenho influência do mundo inteiro. Não é só dos que convivem comigo, não é só dos que têm afinidade comigo. Eu tenho influência do mundo inteiro, inclusive dos que eu não concordo, dos que eu não me afinizo. E é necessária a vigilância, porque Deus é amor. Deus nos criou para viver o processo de vida que a gente vive, de conquistas. Então, tudo que a gente vive tem uma coerência sob o olhar divino e um cuidado do Pai, que não só nos traz o desafio, mas junto ao desafio, recursos que nos ajudarão a usar do desafio como um degrau de desenvolvimento. Mas eu duvido, eu entro no pessimismo, eu acho que eu mereço determinada coisa ou que eu não mereço determinada coisa. Eu me julgo, eu julgo o outro, eu enfraqueço a sociedade porque eu estou cheia de regras derivadas desses mitos, dessas histórias que foram influenciadas pelo nosso primitivismo, influenciadas e construídas pelo nosso orgulho. E é isso que nos enfraquece. Acreditarmos nas ilusões, nas histórias que nos encantaram, inclusive na infância, de heroísmo, do final feliz, ao invés de enxergarmos a vida como ela é. E para enxergarmos a vida como ela é, a gente precisa viver e não ficar criando ilusões. No episódio passado, nós estávamos falando sobre dependências e liberdade e falamos justamente sobre como a gente se abandona o próprio conhecimento que tem para agradar o outro. Mas o outro está envolto aos mitos e às fantasias que ele cria. Então, olha só, além de eu me abandonar, eu ainda me conecto com fantasias e com mitos e com ignorâncias e com interpretações equivocadas. E às vezes eu estou em dor e eu vou compartilhar minha dor com alguém e ao invés dessa pessoa me fortalecer, ela vem com essas regras, com esses medos, me fazendo me sentir culpado, me fazendo me sentir errado. Quando eu estou lutando, quando eu estou tentando e dando o melhor de mim. Então vigia, revisite constantemente os conhecimentos que você tem, as verdades que você viveu até aqui, a verdade que você está vivendo. Porque a sua harmonia com a vida vai estar nas atitudes
coerentes com a própria vida. Você entra num fluxo natural. Vou trazer de novo uma comparação com o mar. Quando você está no mar e vem uma onda, se você decidir, essa onda não vai me levar, eu vou fincar meu pé aqui na areia, eu vou ficar aqui, essa onda não vai me balançar, a depender do tamanho da onda, vai balançar só um pouquinho. Parado você nunca vai ficar, não tem como ficar, a onda mexe mesmo o nosso corpo. Aí você fala, olha, eu sou forte, não tem onda que me derrube, daqui a pouco vem uma onda, você leva um caixote, ou você tem que mergulhar para não levar um caixote, ou para não se afogar, porque a onda é grande. Aí vem uma correnteza no mar, você acha que está no controle da situação, quando você vê, você entrou no mar num lugar, você está em outro. Quer dizer, não tem como você ir contra a natureza da vida, né? As verdades da vida. Quando você aceita que o mar está com correnteza, você se integra a um fluxo desse mar e você não sofre as consequências. Ah, está vindo uma onda, eu vou mergulhar, vou deixar a onda passar e eu levanto para respirar. Aí eu não levo um caixote. Mas se eu não fizer isso, eu vou levar um caixote, eu vou ter problema de respirar ali no meio da onda, eu vou ter uma tormenta ali. Que a depender da brincadeira é legal, porque eu estou fazendo uma analogia, né? Mas é prejudicial, né? Quando eu vou para o mar e eu sei que tem uma correnteza, eu fico mais atenta. Então eu fico o tempo todo olhando para o lugar que eu entrei. Ah, eu estava na frente daquela barraca, ou eu estou vindo para cá, vou voltar. Aí vem a onda, eu mergulho. Eu não vou para um lugar que tem as bandeirinhas vermelhas avisando que lá está com um problema. Eu posso... Assim é a vida. Quando eu compreendo as verdades, eu troco com fluidez, com harmonia. Quando eu não aceito as verdades, eu interajo com fantasias e as verdades estão aqui acontecendo e as minhas atitudes não estão gerando efeito nessas verdades. A verdade é que Deus nos ama, que Deus é amor, é perfeição, que Ele nos criou para compreendermos o amor e sermos o amor. E nós estamos na fase de compreender, de conhecer. Não há punição, não há castigo, há efeito, porque o efeito me ensina. Eu só vou aprender a não jogar copo de vidro no chão quando eu entender que ele quebra e que eu vou ter que limpar e que ele pode furar o meu pé e que vai sangrar. Isso é efeito, não é castigo. Eu só vou desenvolver a responsabilidade das minhas ações assumindo o efeito das minhas escolhas. A nossa relação com Deus é uma relação de amor. Se com toda a ignorância que nós temos, nós conseguimos amar, servir a algumas pessoas que fazem parte da nossa vida, a gente daria tudo por elas. A gente sentiria a dor que elas sentem para elas não precisarem sentir. Imagina o amor divino. É muito grande. Por isso ele é responsável, por isso ele é justo, por isso ele é fiel ao nosso desenvolvimento, por isso ele não cede a determinados pedidos ou vontades que iriam nos prejudicar. Porque ele não é o pai irresponsável que nós somos, injustos que nós somos, ignorantes que nós somos, ele sabe. Então confia. Diga, chame ele de pai. Aceite esse abraço de pai, esse abraço divino, esse colo que não nos mima, nos acolhe, nos consola e nos direciona para o crescimento, para a libertação, como falamos na semana passada, no episódio de Dependências e Liberdade. Acalma a sua mente, se desconecta
dessas tantas fantasias, mitos e ignorâncias que estão espalhando por aí. Busque o conhecimento, estude, busque a compreensão. Se aquilo não fez sentido para você, busque de outra forma, se aprofunde, cuida de você, colabora com o seu crescimento, se liberta desses mitos que só te perturbam e te distanciam da felicidade, da libertação que você é destinado a chegar e que você quer. Semana que vem a gente continua então, a gente se encontra lá.